Hoje nós vamos falar sobre o caminho da paz. Dentro dessa série de mensagem, o caminho mais excelente, hoje nós temos mais uma etapa, mais uma parte chamada o caminho da paz. Mateus 5, verso 9, Mateus capítulo 5, verso 9, a Bíblia diz: bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos adorar a Tua presença nesse lugar, Te apresentar esse momento tão especial em que Tua palavra foi lida, mas ela precisa ser ministrada. Te peço Tua graça, Teu amor, a Tua presença aqui nesse lugar, nos conduzindo, que não seja a voz de homem, mas a voz do Senhor aos corações. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Nessa noite eu quero ministrar ao teu coração sobre o caminho da paz. Hoje é a 7ª mensagem de 8 deste caminho mais excelente. Mateus 5, 9, Jesus fala sobre mais uma decisão. Jesus fala sobre mais uma postura nas bem-aventuranças. Ele fala que os bem-aventurados são os pacificadores, pois estes serão chamados filhos de Deus. Dentro dessa visão do caminho mais excelente, nós nos deparamos com o caminho da paz, porque Jesus está falando sobre pacificadores, aqueles que têm a paz e transmitem a paz. E o caminho da paz está em renunciar o erro da amargura e do ódio, a qual nós acabamos sendo alcançados pela humanidade, e buscarmos construir o estado de harmonia com Deus, consigo e com o próximo. O caminho da paz, ele se resume em uma abordagem de um relacionamento com Deus, consigo e com o próximo. Ser um pacificador, e essa palavra no grego pacificador é euretnopoios, que é uma pessoa que recebe o shalom de Deus, a paz que é a plenitude e traz o fim de toda inimizade. E essa pessoa que recebe o shalom de Deus, agora ela passa a atuar como um promotor da paz dentro da sua geração. Shalom, nós sabemos que essa palavra em hebraico quer dizer paz. E a paz não é, irmãos, a ausência de conflito ou estado de espírito tranquilo. Ainda que talvez a gente tenha sido ensinado que alguém que tenha paz é aquela pessoa extremamente tranquila, é um estado de espírito zen, é aquela pessoa calmaria total. Talvez a gente tenha sido ensinado assim, porém, biblicamente falando, a origem, quando nós vamos pensar sobre o shalom de Deus, nós vamos entender que não é simplesmente a ausência de conflito ou um estado de espírito tranquilo, mas o shalom de Deus tem um sentido de saúde plena, paz perfeita e prosperidade abundante. Todas as vezes, e eu amo usar essa expressão de saudar alguém que está chegando ou que está saindo com shalom, porque essa palavra, ela é mais do que a gente pode imaginar. Essa palavra é a gente declarar: eu declaro sobre você saúde, paz e prosperidade. Todas as vezes que alguém saudar você com shalom, é alguém que está declarando sobre a sua vida saúde, paz e prosperidade, porque shalom de Deus é uma completude para o ser humano. E Deus nos fez assim para sermos homens e mulheres completos nele, possuidores desse shalom. Desde a criação no Éden, Deus já derramou o seu shalom sobre Adão e Eva. O seu shalom possuía os primeiros homens, os primeiros seres da face da terra. Adão e Eva viviam com a paz perfeita, a saúde plena e a prosperidade da presença de Deus. Até que no Éden eles foram visitados pelo pecado. E o pecado, ele rouba a paz. O pecado, ele tira a amizade e instala a inimizade. O pecado, ele arranca dentro do coração a paz e coloca a perturbação. O pecado, ele quebra o relacionamento do homem para com Deus. Adão e Eva viveram esse contexto. E no Éden, eles começam a justificar, acusando um ao outro. Esse é um dos principais e primeiros sinais de quando a paz já não existe mais. É um coração em que quer se defender acusando o outro, quer acusar o outro do seu próprio erro e seu próprio pecado.
Quando Deus resolve visitar Adão e Eva no jardim, e Deus pergunta para Adão: o que você fez? Adão diz: foi a mulher que tu me deste. E Deus vai para Eva e diz: o que você fez? Ela diz: foi a serpente que veio. Perceba que quando você não tem mais o shalom de Deus, a paz no seu coração, logo você quer justificar uma atitude errada, equivocada, ou um pecado cometido apontando para outra pessoa. Justificar-se acusando-se e mais ainda, acusando a Deus. Porque quando Adão disse: foi a mulher que tu me destes, Adão estava dizendo: a culpa é do Senhor que me deu essa mulher. Acusando a Deus pelo erro. O pecado afastou a nossa relação que nós tínhamos com Deus, instalou a inimizade, ou seja, um afastamento, e acabou isolando o homem de Deus, o homem dele mesmo e dos outros. O pecado deixou uma mancha de uma separação que compromete a nossa relação com Deus, a nossa relação conosco mesmo e a nossa relação com o outro, gerando diversas crises de relacionamento. De onde surgiu as crises de relacionamento dos seres humanos? Surgiu da queda do homem no Éden, surgiu do afastamento do homem para com Deus. Todas as vezes, irmãos, que o homem se afasta de Deus, ele se compromete nos seus relacionamentos pessoais. Por isso que eu amo essa ideia bíblica de que se eu estou bem com Deus, eu estarei bem com as pessoas. Se eu tenho um relacionamento saudável com Deus, eu terei relacionamento saudável com as pessoas. E a forma invertida é a mesma coisa. Se eu não estou bem com Deus, naturalmente eu vou refletir com as pessoas. É a razão do mundo andar com tanta guerra, com tanta inimizade, com tantos conflitos, com tantas crises de relacionamento. É a razão da frieza do coração do homem para com Deus. É a razão do afastamento do shalom de Deus no coração do homem. E o shalom é saúde, paz e prosperidade. Enquanto muitas pessoas procuram a paz em coisas e em pessoas desse mundo, a verdadeira paz e duradoura somente pode ser encontrada na pessoa de Deus. A geração aí fora procura paz em coisas, em situações. Quantas pessoas não vão em busca das drogas para ter uma paz de relacionamento? Não vão em busca de entorpecentes, vícios com bebida, com sexo, com prostituição, achando que vai encontrar a paz nesses lugares. Se você for conversar com alguém que está viciado em drogas, ele vai justificar você que ele procura nas drogas a paz para o seu interior. Mas as pessoas estão equivocadas, porque a paz não se encontra nesses lugares. São prazeres momentâneos, alegrias passageiras, porque o único lugar que eu e você podemos encontrar a paz plena está na pessoa do Senhor. É por isso que Ele libera o shalom dele para a nossa vida, porque o shalom é paz, saúde e prosperidade. E eu e você precisamos disso. Ser pacificador. Jesus não fala sobre sermos pacíficos, que é outra coisa. Ser alguém pacífico é alguém que tem um espírito tranquilo, que tem uma paz no seu ser. Mas ser um pacificador é alguém que, além de receber, ele quer dar, ele quer transbordar dele para tocar em outras pessoas. Ele não está satisfeito em que a sua família, a sua casa é um ambiente de guerra. Ele quer transbordar a paz que ele tem para tocar nos corações e alcançar outras pessoas. Ele quer, aonde ele chegar, se tem um ambiente de inimizade, ele quer ser a ponte que liga as pessoas novamente umas às outras e levam todas para Deus. Ser pacificador é alguém que toma uma decisão no meio dessa geração, de não se comprometer com espíritos que vêm para serem perturbadores e nos tornar homens e mulheres que perturbam neste meio. Ser um pacificador tem a ver com um grande mandamento do Senhor. Deus estabelece 10 mandamentos, mas Jesus vem e diz assim: olha, olhando para os 10 mandamentos, nós vamos encontrar 4 mandamentos que falam do relacionamento do homem para com Deus, e 6 que falam do relacionamento do homem para com o próximo. Então Jesus diz assim: nós vamos resumir os 10 em 2 e se tornarão o grande mandamento. Qual é o grande mandamento? Marcos 12, Jesus diz: ame a Deus
Ame a Deus de todo o seu ser, com todo o seu coração, com toda a sua força e seu entendimento. E ame ao próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, você agradará a Deus. Os 12 mandamentos que Jesus nos deixa de lição e ensinamento, nós percebemos que tem 3 níveis, porque ele diz: ame a Deus, ame ao próximo, mas ame a si mesmo. Então, é nesses 3 níveis que nós encontramos, irmãos, a realidade de sermos um pacificador. Eu acredito nessa sequência de níveis ditas por Jesus, que nos leva a viver uma transformação de uma condição de criatura para filhos de Deus. Porque Jesus, nesse texto de Mateus, ele diz: se vocês querem ser chamados filhos de Deus, vocês precisam ser pacificadores. Não tem como alguém se posicionar nessa geração como filho de Deus e propagar guerra e anunciar inimizade. Não tem como, irmãos, eu dizer eu sou filho de Deus e ando cheio de inimizades por aí, cheio de conflitos, cheio de guerra. Por isso que Jesus diz: ei, vocês são chamados para serem filhos de Deus, porém, sejam pacificadores. Uau, que coisa linda! Eu creio nesse nível que Jesus destrincha aqui nesse texto do grande mandamento. Creio plenamente que nós vivermos essa essência, nós acabamos transformando uma realidade de criatura para filhos. E aí, nós precisamos entender que um comportamento de um filho é reproduzir a natureza do seu pai. Algo saudável e natural é isso. O filho reproduz a natureza do seu pai. Por isso que Deus, ele quer nos tornar filhos. Deus não fez você para ser uma criatura, Deus fez você para ser um filho, uma filha. Porque você é levantado nessa geração para reproduzir a natureza do seu pai. Assim, Jesus nos ensina que os pacificadores nada mais, nada menos revelam a essência de Deus. Toda a pessoa que decide ser um pacificador, ela revela a essência do Criador. E quem está perto é contagiado por essa paz que está dentro dele, mas que vem do Senhor. Essa paz não vem do mundo, essa paz não vem das coisas dessa terra, essa paz não está em dinheiro, não está nas pessoas, essa paz está naquele que te fez, que te sustenta e que chama você pelo seu nome e que diz: eu quero a sua vida como meu filho e minha filha. E aí, queridos, nós precisamos viver essa virtude sublime, esse shalom de Deus na nossa vida, que está liberado em Cristo para a vida de todos. E o shalom de Deus, ele precisa ser vivido por nós e também distribuído por nós para outras pessoas. Então, 3 níveis que Jesus cita aqui no grande mandamento, que eu queria pensar com você sobre essa realidade. O primeiro deles é a paz com Deus. Para eu ser um pacificador, primeira coisa, eu preciso estar bem em paz com Deus. Paz com Deus, irmãos, tem que ser o meu primeiro elemento na minha busca para eu me transformar em um homem ou mulher que seja pacificador, para eu deixar as guerras que me consomem, para eu colocar para bem longe os medos que me paralisam, as perturbações que comprometem meus relacionamentos, as histórias passadas que deixam cicatrizes que me tornaram um homem e uma mulher talvez cheio de mágoas, feridas. Eu preciso buscar a paz com Deus. O texto de Efésios 2, do verso 11 ao 19, é lindo esse texto. Eu quero deixar que você possa ler depois em casa, mas eu só quero ler aqui alguns versículos. Efésios capítulo 2, verso 11 e 19, Paulo fala com tanta propriedade sobre esse fato de buscarmos a paz com Deus. Do verso 11 em diante ele diz: porque lembrai-vos de que no passado vocês eram gentios por natureza, chamados incircuncisão pelo que se chamam circuncisão, feita pela mão de homens. Vocês estavam naquele tempo sem Cristo, separados da comunhão de Israel, estranhos à aliança da promessa. Mas agora, ele diz, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, viestes para perto pelo sangue de Jesus. Uau! Olha só o que ele diz no verso 14: pois ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, e derrubando a parede de separação em seu corpo desfez
toda inimizade. Uau! Toda inimizade é desfeita pelo sangue de Jesus. Então a inimizade não vem de Deus, irmãos. Inimizade vem do diabo, do inimigo. Porque ele quer construir inimizade, porque levanta-se muro de separação, e toda separação não fala de Deus. Então ele diz, nesse texto que é tão rico e precioso, que nós precisamos buscar a paz em Deus. E a paz verdadeira só pode ser encontrada em um relacionamento pessoal com Deus. Não adianta eu dizer, eu conheço Deus, eu tenho paz com Deus, mas se você não se relaciona pessoalmente com Ele, dia a dia, é por isso que eu acho lindo, nós precisamos chamar Deus de Pai. Às vezes a gente chama Deus de Senhor demais, Senhor, 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 e mantém essa distância, mas Jesus diz naquela cruz, Ele diz, eu quebrei o muro de separação que o pecado gerou na sua vida. Hoje vocês estão incluídos na família de Deus, então Deus é o nosso Pai. Agora, enquanto talvez eu tiver com uma referência de pai biológico, eu acabo construindo isso para Deus de forma inconsciente. Porque meu pai foi ruim, meu pai abandonou, meu pai só me massacrou, meu pai só não me dava amor, não cuidava de mim. Então eu acabo transferindo isso de forma incondicional para Deus e acho que Deus também é assim. Não, Deus é amor, Deus é paz, Deus é justiça, Deus está com você, Deus não te deixa só, Deus se preocupa com a sua vida, Ele constrói um plano, Ele abre portas, Deus abençoa você, Ele faz prosperar os seus caminhos, Ele cuida você debaixo das suas asas, Ele coloca você no lugar seguro, Ele abençoa a sua vida. Deus é lindo demais, por isso que a gente precisa chamá-lo mais de Pai. Construir esse relacionamento pessoal com Deus, nossa relação pessoal com Deus, irmãos, vai fazer com que a gente esteja bem com as pessoas. Jesus, olha, veio para restaurar a nossa paz com Deus. O pecado roubou isso, mas Jesus veio nos dar de volta. O pecado nos fez separação com Deus, mas Jesus fez conexão com Deus novamente. Nós precisamos crer nisso. A nossa relação com pessoas depende da nossa relação com Deus. Paulo aponta para muros de separação nesse texto. E olha, uma vez separados de Deus, não tememos nos separar de pessoas. Pode observar que a maioria das pessoas que constrói separação, constrói muro de inimizade, constrói guerra, essas pessoas estão distantes de Deus. Coração distante. Coração mais apegado com as coisas do mundo. Por isso que a Bíblia diz, nos últimos dias, o amor de muitos esfriarão. E quanto mais o amor esfriar por causa do pecado, mais afastado de Deus nós estaremos. E mais afastado de Deus, menos tememos quanto à questão dos nossos relacionamentos com pessoas. Por isso que as pessoas matam hoje por brincadeira. As pessoas hoje entram em guerra. As pessoas denigrem, destroem pessoas, destroem imagens, destroem famílias. Porque o homem está distante de Deus. Então eu entendo que nossos relacionamentos com pessoas dependem muito do nosso relacionamento com o Senhor. Por isso que nós precisamos buscar a paz com Deus acima de tudo. Quanto mais distante e diferente de Deus, mais distante e diferente de pessoas eu também serei. A razão de alguém dizer, pastor, eu não consigo amar pessoas, eu não consigo perdoar pessoas, é porque você ainda precisa sentir isso do seu Pai com você. E quebrar o seu coração para isso. O caminho para restaurarmos a paz com Deus está em Jesus. Paulo diz isso nesse texto. Ele tornou dois em um. Ele quebrou o muro de separação. E olha que Paulo está falando aqui sobre gentios e judeus. E ainda hoje, irmão, se você vai em Israel, você vai ver os judeus, eles mantêm separação dos gentios. Ele diz que os gentios é um povo imundo. Então você vai no templo lá, você tem um pátio dos gentios, e até ali eles podem ir. Passou dali, eles podem correr o risco de serem mortos pelos judeus. Você vai em Israel, você vê aonde tem judeu, tem um lugar separado para. Eu estava no hotel em Israel e achei isso assim. Não consigo absorver isso quando se trata da realidade de Deus. No hotel existia um elevador para judeus e um elevador para o resto das pessoas. Existia um restaurante só para os judeus e outro restaurante para as demais pessoas. E eu fiquei sempre intrigado com isso, eu dizia, como é que a gente não pode entrar nesse ambiente? Não, porque os judeus, eles não aceitam ninguém que não seja judeu.
E é sobre isso que Paulo falava aqui. Jesus não veio para levantar muros de separação. Jesus não veio para nos tornar diferentes, inimigos, melhores. Não, Jesus veio para tornar de todos os povos um só povo. De todas as pessoas se tornarem filhos de Deus, incluídos nessa família. Por isso, como igreja, a gente não faz separação. A gente ama a todos, recebe a todos, abraça a todos. E recebe todos em Cristo, para que Jesus possa transformar. Essa é a essência de Deus e nós precisamos dessa paz de Deus no nosso coração. Enquanto o primeiro Adão gerou separação, o último Adão, chamado Jesus, gerou conexão. Nós não vivemos mais debaixo desse espírito de separação, não vivemos mais debaixo desse jugo de inimizade. Se estamos em Cristo, nós vivemos agora a conexão com Deus, a amizade com Deus, o shalom de Deus está no nosso coração, a paz, a saúde e a prosperidade estão conosco e sobre a nossa casa. Eu declaro sobre você e a sua família o shalom de Deus, paz, saúde e prosperidade abundando na sua vida e através de você. Nós não estamos mais no primeiro Adão, irmãos. Nós estamos agora sobre o último Adão, chamado Jesus. E a Bíblia diz, olha, tendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de Cristo. A única forma de qualquer ser humano ter paz com Deus é por meio de Jesus. É por meio do sangue de Jesus na cruz. Por isso que você e eu precisamos aceitar o sacrifício de Cristo para termos paz com Deus. Deus nos recebe por meio de Jesus. A obra de Jesus não é só deixar de reconhecer o erro do homem. Jesus não morreu naquela cruz simplesmente para que você deixe de reconhecer o seu erro, mas tornar possível você acertar nessa geração. Tornar possível você tomar uma decisão diferente. Tornar possível você ser um novo homem, uma nova mulher, como Paulo diz aqui no verso 15. Ser um cristão é ter paz com Deus e viver a paz a partir de Deus com pessoas. Só conseguiremos ser um pacificador quando vivermos em paz com Deus. A gente pode ter a paz, mas não deixar de ser um pacífico. Uma pessoa pacífica, não quero guerra com ninguém, pastor. Eu vejo uma postagem direta, as mulheres que botam, mulher de cabelo lavado não quer guerra com ninguém. Não quer guerra com ninguém. Uma pessoa pacífica, não quero guerra. Eu não entendo muito não, mas eu aceito. Ser pacificador é diferente, irmão. Você pode ter a paz, mas se você não transmite a paz, você só é uma pessoa pacífica. Eu tenho a paz, eu dou até a paz do Senhor. Mas na hora de estar dentro de casa, meu amigo, não tem paz certo. É panela para um lado, é quebra coisa para o outro, aquelas palavras lindas que você lança na direção de alguém, tapa vai, tapa vem. Paz do Senhor. Você talvez seja uma pessoa pacífica, em alguns momentos, até que alguém pise no seu dedo. Mas ser pacificador, nós precisamos ter paz com Deus. Ser pacificador é um promotor da paz. É um propagador do shalom de Deus que está na sua vida. E é para isso que Jesus nos chama. O que eu preciso então, pastor? Você precisa crer nessa realidade. Você precisa obedecer a palavra. Você precisa amar a presença de Jesus. E acima de tudo, você precisa renunciar toda inimizade, toda contenda. Assim nós conseguiremos, irmãos, ser um pacificador. Em nome de Jesus. Se você tem que buscar algo em primeiro lugar, busque paz com Deus. Segundo o que Jesus fala no grande mandamento é paz com eu. Primeiro eu preciso buscar paz com Deus. Eu buscando paz com Deus, naturalmente eu vou ter paz com o eu. Entenda isso, porque Filipenses 4, outro texto que Paulo ensina também de forma tão precisa, Filipenses 4, do 7 ao 9, ele diz assim, olha o que Paulo diz nesse texto, e a paz de Deus que excede todo entendimento, possa guardar o seu coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz que eu acho em Deus,
essa paz vai mudar o meu coração, vai mudar o meu eu, vai me fazer ser alguém que tem uma paz interior, irmãos, diferenciada. Você está me entendendo? Amém ou não? E nesse texto ele diz, quanto ao mais, irmãos, alguém que tem a paz com Deus e a paz com eu, a sua mente ela é possuída por coisas que são verdadeiras, honestas, justas, puras, de boa fama. Isso aqui ocupa a mente de alguém que tem paz com Deus. Porque quem tem paz com Deus, irmãos, a mente não é ocupada por guerra, conflito, coisas que são desonestas, coisas que são injustas. Quem tem paz com Deus ocupa a sua mente com coisas boas, puras, honestas, que quer resolver conflitos. Você é levantado pelo Senhor para ser alguém que vai resolver conflitos e não gerar conflitos. Você não é chamado pelo Senhor para ser alguém que gera contendas, alguém que gera inimizades, alguém que levanta muros de separação, alguém que é cheio de problemas nos relacionamentos. Não, essa é a sua realidade, hoje o Senhor te trouxe aqui para te mostrar o caminho do ajuste, porque não é isso que o Senhor quer com você nessa geração. Ele quer levantar você como um pacificador, alguém que chega, derruba o muro de inimizade, alguém que faz conexões, alguém que, onde tem um conflito, chega para apaziguar, aonde alguém que tem um relacionamento conturbado chega para resolver, porque você é alguém que tem paz com Deus. Amém? Quem tem paz com Deus tem paz com eu. Paz com eu, irmão. E no tempo, pense num tempo em que os seres humanos têm sofrido tanto com a alma. As doenças são psicossomáticas. Olha, nós estamos no meio da geração mais doente na alma. Pessoas deprimidas, opressas, pessoas que estão aí, depressão, pessoas que estão amarguradas, pessoas que estão aí aflitas, pessoas que estão sofrendo, morrendo por dentro. Você precisa da paz do eu. Você precisa amar você a partir do Senhor. A paz com Deus completa nossas vidas e nos dá uma paz dentro de nós. E volto a dizer, porque algumas pessoas definem paz como ausência de conflito. Mas nós entendemos que a paz é a presença da justiça, que produz relacionamentos verdadeiros. A paz não é a ausência de conflito, porque você pode estar no meio do conflito, mas você se levantar como alguém que tem a justiça para construir relacionamentos verdadeiros. Você pode, Jesus disse, no mundo você vai ter conflitos, você vai ter aflições. Então não é o conflito ou a ausência de conflito que diz que você é alguém que tem a paz interior. É simplesmente eu decidir, tomar uma postura de ser filho, de alguém transformado, de alguém bem resolvido, irmão. Procurar a paz interior, não estar em lugares, em coisas ou em pessoas. Não é sobre prazer transitório ou alegria passageira, mas sobre estarmos cheios daquele que é o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Paulo disse assim quando falou do reino de Deus: o reino de Deus não diz respeito ao que nós comemos ou o que nós bebemos. O reino de Deus diz respeito à justiça, paz e alegria no Espírito. Uau! Então a questão é o que nós estamos colocando para dentro. Porque Paulo diz assim, não é sobre comida ou bebida, é sobre o shalom de Deus na sua vida. É sobre o que você tem colocado para dentro. Só conseguiremos, irmãos, resolver o conflito dentro, quando nós de fato colocarmos o Senhor para dentro. Porque aonde Jesus está, aí a coisa precisa se transformar. Então, se Jesus está dentro, eu quero dizer que o reino de Deus está em você. E se o reino de Deus está em você, então é paz, justiça e alegria que precisam estar aí dentro de você e fluir através de você. A gente precisa tomar posse dessa verdade. Jesus disse assim em João 14, 27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou. Não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o vosso coração.
Uau! Por quê? Porque eu estou aí dentro. Se eu estou aí dentro, não pode haver perturbação. Você está me entendendo, irmãos? Amém ou não? Em nome de Jesus. Entenda que os muitos problemas que nós vivemos só servem para revelar o verdadeiro problema que nós temos. Não é a ausência de problema, porque a gente vai continuar vivendo as situações da terra. Mas essas situações só servem para revelar, de fato, o grande problema que nós temos. Que é talvez a ausência do Senhor na nossa vida. Ou o afastamento de Deus. Ou um coração que não está tão ligado ao Senhor e não tem esse shalom, essa paz dentro. Só aparece o eu de dentro quando nós somos confrontados do lado de fora. Quer conhecer alguém, irmãos? Você conhece uma pessoa quando há um confronto nessa pessoa. Quem daqui não já viveu uma experiência de olhar e dizer, uau, que pessoa cheia de paz, mas no meio de um conflito, menino, nunca tinha conhecido essa pessoa assim. Na verdade, acabou de se revelar algo. É quando eu digo a mesma frase que os muitos problemas só servem para revelar o grande problema que nós temos. E aí são diante dos conflitos que nós revelamos o nosso coração. Então deixa eu te dar um conselho, decida sarar você. Decida ser alguém sarado em nome de Jesus nesse tempo. Decida ser alguém curado, irmãos. Olha, entre decidir e querer são coisas totalmente diferentes. Porque há muitas pessoas, eu quero, pastor, ser alguém curado, eu quero, pastor, ser alguém liberto, eu quero, pastor, ser alguém bem resolvido, mas entre o querer e decidir há uma distância. Então não adianta você ficar querendo, enquanto você não decidir tomar uma postura, se levantar para tomar posse daquilo que o Senhor já conquistou na cruz. Eu quero ser alguém curado, não, acabe de dizer eu quero, diga assim, eu decido ser curado. Eu quero ser alguém bem resolvido, acabe com esse negócio, porque enquanto você ficar dizendo, eu quero, eu quero, pastor, funcionar, pastor, eu quero ser... Quando você disser, eu quero, você talvez não saia do lugar. Mas o dia que você disser, eu decido ser alguém curado, eu decido ser alguém liberto, eu decido funcionar, eu decido ser um pacificador, você vai ver a coisa começar a transformar na sua direção. Então não é sobre querer, é sobre decidir. Não viva como vítima, a não ser de uma coisa, vítima do grande amor de Deus. Mas acabe com esse tempo de estar se vitimizando, seu coitadinho, ninguém olha para mim, o pastor não me dá uma oportunidade, não sei o quê, mimimi, mimimi para lá, mimimi para cá, em nome de Jesus. O grande para tratar com você, não é sobre mimimi, coisas pequenas, é sobre um chamado que é grande na sua direção, é sobre um Deus que é grande e que está com você. Então decida hoje, em nome de Jesus, ser alguém sarado, alguém bem resolvido, irmãos. Alguém bem resolvido, sabe? É alguém que tem paz com o eu. E não são pessoas, não são coisas que conseguem roubar isso. Eu disse quinta-feira aqui, enquanto a gente estiver preocupado demais com o que as pessoas estão falando, as pessoas estão achando, a gente só preocupa com a reputação. Mas enquanto a gente estiver preocupado com o que Deus está achando de mim, o que Deus está falando comigo, o que Deus está falando sobre mim, aí eu me preocupo em meu caráter. Porque reputação é aquilo que as pessoas falam sobre mim, caráter é aquilo que Deus fala sobre mim. Então eu preciso decidir ser um pacificador. Decida sarar, irmãos. Decida sarar aquilo que tem lhe matado aí dentro. Um pacificador é um promotor da paz. Mas eu só posso dar o que eu tenho. Você não vai dar o que você não tem. Não adianta você dizer, eu vou ser um pacificador, se você não tem paz com Deus, nem tem paz com eu. Vai ser um desastre. Porque nós só podemos dar aquilo que nós temos. Por isso que Jesus diz assim, o primeiro mandamento é esse, ame a Deus sobre
tudo, sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu ser, com tudo que você pode, porque se você recebe de Deus, tenha certeza que você não será a mesma pessoa, e você vai dar aquilo que você recebeu de Deus. Mas se eu não recebo, eu não consigo dar. E a gente sabe, irmãos, juntos, que a mentalidade do ser humano é uma mentalidade normalmente egoísta. Ou seja, nós buscamos conhecer a Deus, ter as bênçãos de Deus, apenas pensando em nós. Sabe, irmãos, quando a gente percebe que o Evangelho está realmente nos tocando, é quando começamos a mudar a nossa maneira de enxergar o eu, e muito mais a maneira de enxergar as pessoas, tratar as pessoas. Jesus falou sobre ser filho, ou seja, sobre uma identidade ajustada. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus, porque os pacificadores têm uma identidade ajustada. Os pacificadores têm paz com Deus e paz com eu. Os pacificadores não perdem tempo com guerras, com mimimi, com disse-me-disse, com levantando muro de separação. Os pacificadores sabem muito bem para que foram chamados nessa geração. Sabe muito bem o que Jesus fez naquela cruz por ele. Então ele decide ser alguém diferente. Eu decido que a minha casa será uma casa de paz, que o shalom de Deus, saúde, paz e prosperidade estão sobre mim, e estará sobre a minha família e todas aquelas pessoas que cruzarem meu caminho. Eu não sou chamado, levantado para causar contendas e guerras. Eu sou chamado para instalar o tempo de paz, aonde eu colocar a planta dos meus pés, o shalom de Deus vai ser depositado naquele lugar. Agora eu só sou um pacificador quando eu sou filho. Eu tenho uma identidade bem ajustada, e é isso que Deus quer na sua vida hoje. É a sua identidade ajustada, irmãos. O diabo não tem medo de você aqui, de você adorando, de você com a Bíblia debaixo do braço, de você sair por essas portas evangelizando, não. O diabo, ele tem medo de alguém que é bem resolvido, que tem uma identidade resolvida. É por isso que ele levou Jesus no deserto, para tentar a sua identidade. Se tu és filho de Deus, então faz isso. Se tu és filho de Deus, é o tempo todo ele acusando você sobre isso. Se tu és filho de Deus, por que você faz isso então? Você não é filho de Deus. Sabe por quê? Porque ele quer roubar o shalom de Deus na sua vida. Ele quer roubar a paz que excede todo entendimento, que faz você viver saúde, prosperidade e abundância de vida no seu coração. Mas você precisa decidir. Eu decido ser filho, eu decido ser filha de Deus nesse tempo. É uma decisão que nós precisamos tomar. Então, paz com Deus é o primeiro nível, paz com eu é o segundo nível, e paz com todos é o terceiro nível. Uau, preste atenção, porque o que Deus faz em você, Ele quer fazer através de você na vida de alguém. Paz com todos. Jesus diz: ame a Deus, ame ao próximo como você se ama. Se você não se ama, você não tem como amar ninguém. E sabe quando é que você se ama? Quando você ama a Deus. Porque se eu não amo a Deus, eu quero me amar, eu vou me amar desajustado. E muito mais eu vou amar as pessoas no desajuste. Então eu amo porque eu quero tirar proveito, eu amo porque eu quero usar, eu amo porque eu quero me beneficiar. Mas quando eu amo a Deus, e Deus me ensina a me amar, eu amo porque eu quero abençoar. Eu amo porque eu quero ajudar, eu amo porque eu quero servir, eu amo porque eu quero que você se dê bem. Isso é um pacificador. Então eu acredito nesse nível que Jesus nos ensina. Paz com todos, Hebreus 12, 14. Olha o que diz esse texto. O escritor de Hebreus também, com tanta propriedade, nos ensina aqui, irmãos, Hebreus capítulo 12, verso 14 e 15. Olha o que ele diz aqui. Ele fala aqui: procurai viver em paz com todos. Procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando, olha só o que ele diz, brotando vos perturbe, e muito mais seja contaminado por meio dela. O que ele está dizendo? Que nós precisamos buscar a
paz em Deus, a paz com eu, e refletir nisso com a paz com todos. A paz que recebemos de Deus não depende simplesmente das circunstâncias de fora, não depende das situações. Mesmo nos momentos de maior conflito, nós podemos encontrar o shalom de Deus, a segurança em Jesus, porque sabemos que Ele já venceu por nós naquela cruz. Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. O shalom de Deus no eu, é a paz eterna que me protege de qualquer desespero do mundo e me torna um pacificador no meio das guerras. No meio das guerras, Deus vai te levantar como um pacificador. No meio dos maiores conflitos, Deus vai te levantar como alguém que tem um shalom e vai transmitir esse shalom para os que estão em guerra. O Senhor quer usar você dentro da sua casa, porque eu sei que talvez você está vivendo as maiores guerras dentro da sua casa, mas Deus está dizendo a você: ei, eu quero te usar como um pacificador, e a sua família será alcançada para o Senhor. Se você crê, aplauda Ele aí, em nome de Jesus. Em tempos como esses, irmãos, qual é o tempo que nós estamos vivendo? Um tempo de ideologia, posicionamento político que geram inimizades, pessoas que deixam de falar com a outra por causa de posicionamento político, por causa de partido A, partido B, ou ideologia de gênero. A gente escanteia, a gente quer inimizade com as pessoas. Que tempo é esse que as pessoas estão cada vez mais distantes de Deus? Se cria tanta inimizade, tanto conflito de relacionamentos, irmãos. Sabe o que nós estamos precisando? É dessa paz com Deus, que vai fazer com que a gente tenha paz com eu, que naturalmente vai refletir na paz com todos. Só que algumas pessoas querem inverter, quer ter paz com todos sem ter paz com Deus, sem ter paz com eu. Vai ser um desastre. Ou alguém que quer ter só paz com eu, mas não tem paz com Deus, nem tem paz com os outros. Eu só me amo, eu me amo e eu sou o cara. Ou alguém que ama as pessoas, não ama Deus, nem ama você. É alguém que vai morrer, vai se negar, sabe? Se nega para viver a vida do outro. Ou alguém que só ama a Deus. Eu amo ao Senhor, mas não ama você e nem tem coragem de amar ninguém. Tem alguma coisa desajustada. Porque o Senhor fala de um nível de completude. Eu tenho que amar a Deus. Se eu amo a Deus, Deus vai me ensinar a me amar como filho. E se eu consigo me amar como filho, naturalmente eu vou amar a todos. Naturalmente eu vou me relacionar bem com todos. Mas pastor, essa pessoa é difícil. Eu não estou falando da outra, eu estou falando de você, de mim. Nós temos que fazer a nossa parte. O Senhor quer levantar eu e você para fazermos a diferença. Então você não tem que se mover de acordo com o outro. Não é o outro fazendo mal que você tem que fazer mal. Jesus ampliou a nossa ideia de tratamento. Ele disse: se alguém bater na sua face, Jesus não disse: bata também na dele, pague na mesma moeda. Jesus disse: não, eu vou te ensinar a você pagar com outra moeda. Dê a outra face. Uau, como pode isso? Só alguém que tem paz com Deus, que tem paz com eu, e consegue entender para ter paz com todos. Porque não quer guerra, quer paz. Não quer guerra, quer paz. Jesus falou sobre ser filho. Nós não somos estrangeiros, nem peregrinos, nós somos concidadãos dos céus, nós somos filhos da família de Deus, se estamos em Cristo. Então, paz com todos é o que nós precisamos. Neste tempo, principalmente, Jesus, Ele quer nos levantar como promotores da paz. Não é sobre simplesmente não se posicionar, é sobre se posicionar com a justiça divina. A justiça do céu. Você não é chamado para fazer guerra. Você é chamado para levar a paz. Aonde você está? Dentro da sua casa, no ambiente de trabalho, na sua vizinhança, na faculdade, na escola, onde você está, você tem que ser um promotor da paz. Sabe, irmãos, olha, Provérbios 22:10 diz: quando se manda embora aquele propagador da guerra, acabou a briga. Acabou a briga.
E naturalmente é isso. Pessoas, eu não sei se você conhece, pessoas que têm naturalmente um espírito de contenda, de briga, só quer, tudo é briga, tudo é confusão, tudo aquela pessoa na verdade é possuída por um espírito de briga. Não é o príncipe da paz, é o príncipe da contenda que possui. Porque quer resolver tudo na confusão, tudo é briga, tudo é contenda, inimizade, e irmãos, e o que você está fazendo perto de uma pessoa dessa? O que nós fazemos diante de uma pessoa dessa? Será que a gente paga na mesma moeda? Ou será que a gente oferece o shalom de Deus para essa pessoa? Conhece alguém que diz essa frase? Eu já disse para você: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. Pense em alguém assim. Se ele diz a parte A do versículo, tudo bem, eu pago um boi para não entrar numa briga, uau, glória a Deus. Mas quando ele diz eu pago uma boiada para não sair, meu amigo, saia de perto de uma pessoa dessa. Porque ele só sai da briga quando sossega, quando ele acha que ganhou. Deus quer nos levantar, irmãos, dessa geração para fazermos diferente. Onde tem brigas, sempre terá aquele que provoca. Sim ou não? Amém? Aqueles que não aceitam terminar as coisas em paz. Não aceita terminar em paz. No relacionamento. Tá bom. Às vezes o homem resolve calar. Não aceita terminar em paz. Você não lavou os pratos. Não vai arrancar, não me ajuda, eu estou aqui sozinho, não sei o que. Aí o homem diz, parece um dragão reclamando. Ela diz, o que é que você falou aí? Não, eu estou pedindo a bucha o sabão para lavar o prato. Eu quero é paz. Em nome de Jesus, irmão. Onde tem briga, sempre terá um provocador. Você já ouviu aquela frase assim, quando um não quer brigar, como é que termina? Quando um não quer, dois não brigam. Não é assim? É assim? E por que você não faz a sua parte? Você acredita nessa frase mesmo? Por que você não faz a sua parte? Porque se você não quiser, essa contenda não prospera. Essa briga não vai para frente. Essa inimizade não vai prosperar. Essa divisão não vai prevalecer na minha vida. Se você não quiser, a coisa não vai. Mas se os dois querem, vai acontecer. Então faça a sua parte. Jesus quer levantar você, porque às vezes a gente fica pensando, fulano deveria estar aqui para ouvir essa palavra, era ela mesmo, é ele mesmo, aquele abençoado deveria, não, é com você mesmo, é comigo que o Senhor está falando. Então a gente precisa se levantar como pacificador e fazer a nossa parte. Agora eu só consigo dar aquilo que eu tenho. Você sabia que tem guerras que você está querendo vencer, mas que não são suas? Você deveria deixar que Deus resolvesse para você. A Bíblia diz, a nossa luta não é contra sangue e carne, não é contra pessoas, é contra principados e potestades. Mas a gente espanca, fala mal, a gente joga panela, a gente bate, e a gente acaba lutando as guerras erradas. Sabe que Davi teve a oportunidade de matar Saul na caverna, mas Davi disse, essa guerra não é minha, essa guerra é de Deus, então eu vou deixar que Deus resolva para mim. E Deus resolveu, irmão. Então está na hora de você se levantar como pacificador e deixar que Deus resolva essa guerra por você. Você não precisa pagar na mesma moeda. Você não precisa ser um agente de contendas. Você não precisa ser alguém que rouba a paz do ambiente das pessoas. Você é chamado para ser um pacificador. O teu primeiro chamado é ser alguém que reconcilia pessoas com pessoas e todas com Deus. Esse é o nosso primeiro ministério, o ministério da reconciliação.
Então busquemos a paz e não a guerra. Escolha sair das situações como um pacificador. Irmãos, não é feliz aquele que cava abismos, degrina imagem de pessoas, se levanta para guerrear com alguém. Não é feliz essa pessoa, porque Jesus diz: feliz é aquele que é pacificador. Esses serão chamados filhos de Deus. Feliz é aquele que tem o shalom de Deus, tem a paz, irmãos, com Deus, com eu e com todos. Felizes são os que se aproximam-se de pessoas e aproximam pessoas a Deus. Não é jogando um contra o outro, mas levando ambos a Deus. Sabe, irmãos, o Salomão diz assim, 6 coisas Deus não tolera e a 7ª ele abomina. Se tem uma coisa que Deus abomina, é causar contenda entre os irmãos. É colocar um contra o outro. É falar, fulano falou de tu, menina. Eu não vou nem te dizer o que ele falou. Pronto, acabou o dia. Era melhor tu nem ter medido o que ele falou, porque se tu não vai dizer, para que tu me dissesse? Eu vou te dizer, mas olha, prepara, está sentada. Aí você fica, rapaz, aquela pessoa falou, e disse, e disse. Aí você chega para, olha, fulana falou de tu, menina, mulher, tu não sabe. E Deus só lá, como isso eu abomino. Como eu não suporto, sabe por quê, irmãos? Porque Deus não suporta inimizades. Deus não se agrada com inimizades. Deus não se agrada com quem levanta muros para separar pessoas. É por isso que como igreja a gente não está aqui para separar, a gente está aqui para unir, a gente está aqui para todos serem uma família. Não há separação aqui nesse lugar, não há distinção. Todos nós somos filhos, todos nós temos o direito à herança em Jesus, todos nós somos incluídos nessa família de Deus, por meio de Jesus, porque Ele derrubou toda inimizade. Então não queira levantar o que Jesus já derrubou na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Você está entendendo? Não busque guerra, busque a paz. Você foi chamado para isso, esse é o teu principal chamado. Sabe, e Jesus diz, brilhe a vossa luz para os homens. E vendo eles, glorifique ao seu Pai que está no céu. Uau! Irmãos, ter paz com Deus é receber a luz de Deus. E essa luz começa a me mostrar as minhas imperfeições, os meus defeitos. E eu vou corrigindo essa luz para que eu tenha paz com eu. E ao ter paz com eu, essa luz vai transmitir para que alguém possa enxergar o caminho. Esse é o chamado do Senhor para mim e para a sua vida. Em nome de Jesus. E o Senhor não sossegue enquanto não fizer isso na sua vida. Enquanto não lhe vê sendo luz. Sabe, Jesus disse, não se esconde uma luz debaixo do alqueire. Não se coloca um velador debaixo do alqueire. Que razão há para uma luz ser coberta, se a função da luz é acabar com a escuridão? Ele diz, a luz na casa tem que se colocar no veladouro. Veladouro naquela época era um apoiador que existia no maior, que fazia com que a luz estivesse no lugar mais alto da casa. É por isso que as luzes não são embaixo, são em cima. Para trazer clareza a todos que estão na casa. Sabe, irmãos, Jesus quer que você seja luz para a sua família. Jesus quer que você seja luz aonde você está. Que você clareie o ambiente com a paz, com o shalom de Deus. Que você, ainda que talvez o ambiente da sua casa não seja fácil, mas quando você coloca o pé lá, o shalom precisa contaminar todos. Sabe, a paz que está em você precisa tocar na vida de pessoas. Não faz sentido você ser luz e estar escondido dentro da sua casa. Estar escondido no ambiente do seu trabalho. Você tem vergonha de dizer que conhece a Jesus, que você é cristão, que você tem a luz do Senhor. E não faz sentido essa luz estar coberta.
Jesus disse: não se esconde uma cidade edificada sobre o monte. Não tem como esconder aquilo que o Senhor já fez e está fazendo na sua vida. Você precisa deixar isso fluir. Esse é o chamado do Senhor para a sua vida. Não corra, não se afaste daquilo que o Senhor quer fazer no seu coração e através de você. Nós somos chamados para sermos pacificadores. Jesus nos convida a testemunhar sobre o fato de conhecermos a verdadeira luz e assim falarmos sobre o nosso Pai. Em nome de Jesus.